Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é notícia, módulo 4, páginas 26 a 33. Vamos lá? Você costuma ler notícias? Costuma assistir notícias na televisão? Bom, a notícia ela é escrita, ela é reproduzida por um jornalista. E eu trouxe uma frase da jornalista Williane Silva. Jornalismo é a arte de sintonizar o mundo às pessoas, pois, através da notícia que podemos saber fatos que aconteceram durante o dia, durante a semana, no Brasil e no mundo. Então, é sempre muito bom estar informado. Bom, então a notícia, ela é um texto jornalístico que tem por objetivo informar o leitor sobre acontecimentos recentes. E na aula de hoje, vamos dar início ao capítulo 11, Manifestações Culturais. Então, nós vamos fazer a leitura já da notícia, mas antes eu quero que vocês notem essas páginas de abertura. Olhem esta imagem, gente. Muita cor, né? Bem festiva. Descreva a imagem que você vê. Cite algumas manifestações culturais típicas de sua região. E, em sua opinião, de que forma podemos valorizar as manifestações culturais de nosso povo? Cada povo tem diversas maneiras de manifestar sua cultura. As festas, as danças, a culinária e tantas outras formas artísticas, além de serem admiradas, revelam características originais da nossa gente. Então, nessa imagem, nós temos a apresentação de uma quadrilha na festa junina no Parque do Povo, em Campina Grande, na Paraíba, em 2007. Uma festa divertida, com muita dança e bem colorida, como vocês podem observar aí. Antes da leitura, vamos para o início de conversa. A cultura brasileira é muito rica e diversa. O carnaval é uma das manifestações culturais mais populares do Brasil. O que você sabe sobre o Carnaval de Recife? Então, comentem aí para mim o que vocês sabem sobre o Carnaval de Recife. Observe a fotografia e o título da notícia apresentada a seguir. Em sua opinião, de qual assunto ela trata? Então, olha só, o título, Carnaval Pernambucano chega a São Paulo, e a gente tem uma ilustração aí. Nós já vamos ler a legenda dela, mas observando, você já consegue saber qual é o assunto? Vamos ler então? Embora o palco seja as ruas da capital pernambucana, há pessoas que pensam e constroem a maneira como a cidade receberá o carnaval. As cores, as texturas, os materiais usados. A artista Joana Lira é uma dessas profissionais chamadas de cenógrafas. Durante os anos de 2001 a 2011, ela se juntou ao pai, o arquiteto Carlos Lira, para criar cenografia dos carnavais recifenses. Há agora uma exposição no Instituto Tomi Otaki, em São Paulo, mostra a diversidade e os registros da festa de intervenções artísticas assinadas por ela a manifestações culturais locais como frevo e maracatu. A exposição Quando a Vida é uma Euforia traz ainda uma vasta programação educativa, que vai de oficina de fantasia à apresentação de dança. Vale a visita de crianças e adultos. Então, nós temos aí a imagem, que é a obra Máscaras, representa a identidade visual do carnaval multicolorido do Recife e faz parte da exposição Quando a Vida é uma Euforia. Bom, essa notícia ela foi publicada no jornal Joca, em São Paulo, em janeiro de 2018. Em sua cidade ou em alguma outra que você conheça, é comum as ruas serem enfeitadas para o carnaval? Então, mais uma questão oral aí para vocês comentarem. O assunto que você havia imaginado antes da leitura se confirmou? Será?
Então, me respondam também. Interpretação escrita. Sobre o que trata a exposição citada na notícia? Então, para isso, é uma questão de interpretação. Então, sobre o que essa notícia se trata, certo? Sobre o que se trata a exposição. Então, vocês vão voltar aqui no texto, nós vamos procurar. Cadê? Agora, uma exposição no Instituto Tomei Otaki, em São Paulo, mostra a diversidade e o registro da festa. Que festa é essa? Do Carnaval de Pernambuco. Então, vocês vão escrever aqui que se trata de uma exposição sobre a cenografia do Carnaval de Pernambuco. Quem é a pessoa responsável pelo material da exposição? Também temos aqui no texto. Quem é a artista? Joana Lira. Tá aqui, ó. A artista Joana Lira, que ela que faz, né? Ela é uma das profissionais que faz essa cenografia. Então, vocês vão responder aqui na 2. Qual é o nome da exposição? Então, a exposição, o nome da exposição está no último parágrafo. Quando a vida é uma euforia. Vocês vão copiar, então, o nome da exposição aqui na 3. 4. Em que cidade foi realizada o evento? Então, essa exposição está acontecendo, vai acontecer, né? Em São Paulo ou em Recife? A exposição vai acontecer, né? Ou aconteceu já em São Paulo. Como a gente sabe disso? Olha, Carnaval Pernambucano chega a São Paulo. Então, e aqui ela fala também, uma exposição no Instituto Tomei em São Paulo, certo? Então, vamos para as próximas atividades. Atividade 5. Segundo a notícia, quem deve visitar a exposição? Apenas as crianças, apenas os adultos ou os adultos e as crianças? Muito bem, quem disse os adultos e as crianças. Atividade 6. Na notícia, são citadas 2 danças tradicionais do Carnaval de Recife. Pinte o nome dessas danças. Balé, frevo, tango ou maracatu? Muito bem, quem disse frevo, pode pintar frevo. E quem disse maracatu, também pode pintar maracatu. 7. Identifique alguns elementos que compõem a notícia e contorne-os de acordo com a legenda a seguir. Então, para isso, vocês vão ter que retornar no texto e vão ter que contornar de verde o título, de amarelo a fotografia e de vermelho a legenda. Vai ficar assim, gente, olha só. Então, o título, Carnaval Pernambucano chega a São Paulo, contornadinho de verde, a fotografia contornada de amarelo e a legenda contornada de vermelho, ok? Bom, atividade 8. A notícia que você leu foi publicada em um jornal impresso ou online? E aí, como que a gente sabe disso? Lá no final do texto, a gente viu que foi no jornal Joca. E a gente lá não tem um site, certo? Só tem a indicação que foi no jornal Joca. Então, a gente vai colocar o que aqui? Que é um jornal impresso, ele não é um jornal online. Para quem essa notícia foi escrita? Então, para os leitores do jornal, pessoas interessadas no assunto, etc. 10. Qual é o objetivo da notícia que você leu? Explicar ao leitor o que é o Carnaval de Recife, informar sobre uma exposição que retrata o Carnaval de Recife ou apresentar uma história sobre o Carnaval de Recife. Isso mesmo, a notícia ela tem como objetivo informar sobre uma exposição que retrata o Carnaval de Recife. Repetindo, então, a notícia é um texto jornalístico que tem por objetivo informar o leitor sobre acontecimentos recentes. As festas e a diversidade cultural brasileira. O Brasil possui uma enorme diversidade cultural por ser um país muito grande e formado por diferentes povos.
Por exemplo, no Nordeste, há festas muito tradicionais, como a Folia de Reis. Na região Norte, duas festas muito famosas são o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e o Festival de Parintins, na cidade de Parintins, no Amazonas. No Sul, há festas trazidas por imigrantes europeus, chamada Festa da Uva, uma festa italiana, e a Oktoberfest, que é uma festa alemã. E não para por aí. Ainda temos as festas no Centro-Oeste e no Sudeste, além de outros aspectos da cultura, como literatura, culinária, religião e música. Em São Paulo também temos algumas manifestações culturais. Temos festas italianas, com muita comida, com muita música também. Temos também as nossas festas juninas, que são um pouco diferentes das festas juninas da região do Nordeste. E que mais manifestações artísticas que vocês lembram que temos aqui em São Paulo? Conta para mim. Antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, vamos para mais uma leitura. Tem só duas questõezinhas orais. Vocês já ouviram falar em cordel? Cordel é um tipo de texto, parece um poema. Ele é bem ritmado e é muito característico na região do Nordeste. Você já leu uma notícia sobre o Carnaval e viu como essa festa é importante em nossa cultura. Leia a seguir o trecho de um cordel que trata de outras manifestações da cultura brasileira. Então vamos ler. O que é cultura popular? Em tudo que você vai ver uma dose de cultura, nas roupas que nós vestimos, na nossa literatura. Os cocos e as emboladas são a cultura mais pura. O Carnaval do Brasil, o pagode e a gafieira, o maracatu, as rezas, os cantadores na feira, jangadeiros, tudo isso é a cultura brasileira. Um vaqueiro nordestino que aboia chamando arrês, as novenas das fogueiras, as festas dos Santos Reis. Isso é cultura também, já disse e digo outra vez. O Bumba Meu Boi do Norte, que há mais crescendo vem, e o Círio de Nazaré na região de Belém. São culturas populares que valores você também tem. Pois você saiba que isso é o folclore brasileiro. Sendo folclore, é cultura e traz cor e cheiro do povo que faz história, rindo com ou sem dinheiro. Quais manifestações culturais citadas nesse trecho do cordel você conhece? Então, vocês vão comentar para mim na atividade oral. E, em sua opinião, por que as manifestações culturais, como a capoeira, as danças, as comidas típicas e as festas populares, são importantes? Ok? Então, duas questõezinhas orais para a gente encerrar esse assunto da aula de hoje. Literatura de cordel, eu já disse um pouquinho antes da leitura, mas eu vou ler o box aqui. O texto que você leu também é considerado uma manifestação da cultura popular. A literatura de cordel tem sua origem na oralidade, mas com o tempo os poemas passaram a ser escritos em folhetos que eram pendurados em um varal de corda, por isso o nome cordel. Nos cordéis, geralmente são narradas histórias em versos rimados com temas ligados às tradições e à cultura da região. Então, esses textos, eles são poemas, né, com versos e estrofes, e eles eram vendidos penduradinhos em cordões. E as capas dessas ilustrações dos cordéis são feitas com uma técnica chamada xilogravura. É uma técnica de impressão, funciona como uma espécie de um carimbo. Então, faz o desenho num talho de madeira, e depois passa a tinta e faz uma prensa, faz como se fosse um carimbo. Essa é a técnica de xilogravura e isso faz parte também da cultura popular brasileira. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido bastante sobre a cultura popular brasileira e envie as atividades para mim lá no CleaSep. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!